ponto que eu quero trazer é sobre subestimar riscos catastróficos. O que é que ele está querendo falar com isso aqui? Na verdade, é trazer o ponto do seguro de vida. Pois é. Normalmente, quando a gente vai conversar com algum investidor sobre seguro de vida, a pessoa tem uma certa barreira em relação ao tema. Eu entendo que é algo que ainda está sendo desenvolvido, uma mentalidade ainda está sendo desenvolvida no Brasil em relação a essa proteção. Então, eu queria trazer algumas analogias para tornar isso um pouco mais claro. Eu tenho seguro de vida e eu entendi a importância disso quando eu comecei a compreender o planejamento patrimonial de maneira a englobar a nossa vida como um todo. Só a carteira de investimentos não vai ser suficiente ou responsável por uma construção patrimonial sólida. Isso é importante. Se eu perguntar para você que tem um carro se você tem seguro, aí você diz, tenho sim seguro do carro. Por quê? Responde aí. Por que você tem seguro do carro? Porque disseram que você tem que ter? A gente tem seguro do carro porque, caso esse carro seja roubado, esse carro a gente bata em alguém, a gente não vai precisar se descapitalizar de maneira brutal, tem a franquia, né? Mas você não vai se descapitalizar totalmente para resolver esse problema. Então a ideia é evitar dor de cabeça e evitar uma drenagem de recursos no momento inesperado. Concorda comigo? Recentemente, eu tive um cliente que comprou um carro X por R$200 mil. Ele ficou super feliz, o carrinho novo, maravilhoso. E ele quis também proteger esse carro com PPF, que é você botar lá uma película maravilhosa que vai proteger a pintura de riscos, enfim. Então, além dos 200 mil, ele gastou mais de 10 mil, acho que foi 13 ou 15 mil reais para proteger esse carro e andar com esse carrinho na rua. E algo pode acontecer a qualquer momento com ele, além do seguro do carro. Mas essa mesma pessoa, ela tem uma carteira de investimentos, que é praticamente o triplo ou quádruplo do valor desse carro. E era uma pessoa que não tinha seguro de vida. Então, veja, ele protege um bem de consumo, o carro é um bem de consumo, mas não protege os bens ativos, os bens geradores. E essa história conversa com algo que eu já comentei aqui sobre um estudo que fala que nenhum portfólio é uma ilha. A riqueza ao longo do ciclo de vida, ela é um continente, não uma ilha. Então ela não é composta exclusivamente pelos seus recursos financeiros, mas pela sua capacidade de gerar dinheiro, seu negócio, seu trabalho. Então você faz parte dessa construção. A valorização de imóveis, a previdência pública, e o capital financeiro. Então, ele coloca valorização da casa, né? Housing Wealth, Financial Capital, Pension Wealth e Human Capital. Veja como a gente tende a desvalorizar o capital humano, que é o motor principal inicial para a geração dessa. Tá aqui, ó. Capital humano, previdência, capital financeiro. O capital financeiro ele começa bem pouquinho, depois vai melhorando, depois que entra aqui na fase de usufruto. E real estate, você compra um imóvel, ele se valoriza. Tem uma versão mais bonitinha aqui da Morningstar. Fica legal, né? Wealth over Life Cycle. A riqueza no ciclo de vida, é um continente e não uma ilha. Então ele coloca aqui a sua capacidade laborativa, pensão, seus recursos financeiros e os valores oriundos de algo que você comprou lá no início aqui, de repente a sua casa, e isso vai valorizando no tempo. Então tudo isso compõe a sua riqueza. Só que você nunca pensa de proteger isso aqui. Eu queria trazer apenas isso. Imagina que você está começando a sua jornada de investimentos, a sua jornada de trabalho na sua carreira, e aí o que acontece? Você está se planejando para ter lá na frente uma aposentadoria recebendo X mil reais. Mas durante esse processo algo acontece com você passa por uma doença grave, você pode ficar inválido. A gente não gosta de falar sobre essas coisas, mas pode acontecer. E a sua reserva de segurança não vai ser suficiente para lidar com isso. Precisando mexer naquilo que você estava destinando para sua aposentadoria no futuro, então você vai atrasar a chegada nesses objetivos. Por isso que ter o seguro de vida, com proteções em vida, seguro de vida não é só para deixar algo para alguém, gente. É algo para lhe proteger na construção patrimonial. Em resumo, se você protege o seu carro com PPF, com seguro, com vitrificação, por que você não protege você? Você que é o motor da criação de toda essa riqueza na sua vida. Pense nisso. Ponha o PPF em você.